Ontem à tarde, a relatora Rosa Weber deu um voto duro, né, contra o orçamento secreto. O julgamento no STF será retomado hoje e esse assunto está intimamente ligado ao sucesso ou não da PEC da transição. Como é que está a tendência aí em Brasília, Oregon? Bom dia. Muito bom dia, Megali, Sheila Carla, bom dia a todos. Tendência é de empurrar só para a semana que vem, PEC da transição, viu, Megali? Até hoje vai ter uma tentativa, um esforço, né, de fazer ali uma condução do texto no plenário da Câmara, né, mas já está sinalizado até pelo presidente da Câmara, pelo relator, que deve ficar realmente para a semana que vem, é a última semana antes do recesso parlamentar, né? E por quê, Megali? Porque está todo mundo de olho nesse julgamento do Supremo Tribunal Federal. Ontem a ministra, nesse duro voto, né, votou pela inconstitucionalidade do orçamento secreto, das emendas do relator, e se for voz majoritária, acabou, não tem o que fazer com o orçamento secreto. Esse recurso aí volta para aquele orçamento geral, né? E por que isso mexe com a discussão lá na Câmara, no Congresso Nacional, Megário? Porque tem acordos fechados, né? A PEC, por exemplo, essa proposta de emenda à Constituição, ela libera cerca de 8 bilhões de reais desse orçamento para uso ainda neste ano, ou seja, para a atual legislatura, para os atuais parlamentares. Então, os parlamentares querem esses acordos sendo cumpridos. Agora, se o Supremo tomar uma decisão acabando com o orçamento secreto, aí tem que fazer nova base de acordo aqui com os parlamentares. Agora, Megali, o voto da ministra Rosa Weber não surpreende, porque a ministra já tinha votado para suspender o orçamento secreto, quando não era presidente ainda do Supremo, era relatora, foi um voto monocrático, individual. O orçamento secreto ele foi realmente suspenso por um período, mas depois ele foi liberado, muita pressão aqui do Congresso Nacional, até uma análise de mérito, que é o que está sendo feito agora, né? Essa chamada emenda do relator, RP9, orçamento secreto, isso foi criado na atual legislatura para dar mais poder ao Congresso Nacional, né? Para pegar ali cerca de 20 bilhões de reais do orçamento geral e dá para o relator distribuir entre parlamentares. O grande problema, desde a criação, foi a falta de transparência, já apontada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, naquelas emendas já tradicionais, que todo mundo conhece, né, que sempre foi usada, aliás, para tomar lá da cá, barganha política, a gente sempre sabia qual era o parlamentar que estava solicitando aquela obra para o seu município, para a sua região, né? E quando tinha liberação também, quem era o parlamentar que estava atrás lá da solicitação, né? Com o orçamento secreto, isso acabou ficando numa névoa, aí, sem saber, até investigações que apontaram possíveis irregularidades, né? Sem saber quem era o parlamentar que estava destinando aquele recurso para uma região, né? Então, é o momento de discutir o assunto. O Congresso Nacional está apontando, inclusive, uma solução intermediária, não acabar com o orçamento secreto, mas dar mais transparência, definir uma regra lá, inclusive, de proporcionalidade das bancadas para liberar essas rubricas orçamentárias, né? Então, tem um projeto de resolução já apresentado pelas presidências da Câmara e do Senado, até uma sinalização ao Supremo, mas, Megali, assunto lá que é mais urgente, que é a PEC da transição, deve esperar realmente uma decisão do Supremo hoje, para encaminhar aí sim uma votação, sabendo se vai ter ou não esse orçamento secreto, na semana que vem, que é a última semana antes do recesso. Orengo, não dão paz pra gente nem nesse finalzinho do ano, né? Geralmente essa é uma época meio de ocaso, mesmo quando tem eleição, né? O derrotado já aceitou a derrota. Aliás, dia 15 é o dia tradicional para que o presidente deixe o palácio, não é isso? Para que o palácio comece a ser preparado para o próximo presidente? Alguma movimentação do Bolsonaro nesse sentido, Orengo? Nenhuma movimentação. Inclusive tem uma tradição, Megali, né? Isso não está definido em legislação, né? Então, assim, a legislação que existe é a lei da transição. Né? Exatamente. Mas a legislação, que é a lei da transição, essa está sendo cumprida, né? Então, o atual governo é obrigado a entregar documentos, informações. Isso foi feito, inclusive, com a finalização do trabalho lá formal no Centro Cultural Banco do Brasil. Obviamente, eles continuam lá. A equipe continua trabalhando no CCBB. Agora, teve um acordo de cavalheiros que não foi cumprido, que foi ceder a Granja do Torto lá para o presidente eleito, né? Então, isso, dessa vez, não foi feito. Até muito se questionou isso
nas manifestações violentas aqui em Brasília, no vandalismo, porque o hotel do presidente eleito Lula ficava muito próximo ali onde aconteceu realmente aquele vandalismo todo, né? Então, muitos questionaram isso. Será que não era oportuno agora, né, liberar lá a Grande do Torto, como já foi feito em outras eleições, né? Aliás, em diversas eleições, era uma espécie de tradição, mas dessa vez nada disso, então agora é esperar realmente o 1º de janeiro para fazer toda a transferência. Puxa vida, Bolsonaro e Mourão não foram fidalgos? Deve haver algum engano.